Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Agradecendo pela presença de todos. E antes de começar o Evangelho, vou passar algumas informações. Na verdade, 2 convites. Nessa quarta-feira, no dia 13, iniciaremos um novo estudo aqui na casa, na quarta-feira, às 16h30, que será Aprendizes do Evangelho. Sintam-se convidados, é só chegar 20 minutinhos antes e se apresentar. E no próximo dia 3 de setembro, uma quarta-feira, às 19 horas, nós teremos um encontro com o irmão Tadeu, esse médium maravilhoso que tem um trabalho lá em Araxá, na Casa do Caminho. Ele é conhecido como o médium do abraço. Então, fica o convite. Então, agora vamos tranquilizar a nossa mente, entrar em sintonia. Nós somos recebidos aqui na casa pelo nosso Mestre Jesus, pela espiritualidade amiga, sentindo esse bem-estar, essa harmonia, essa sensação maravilhosa, que durante o dia nós não sentimos, devido às nossas atribuições, às nossas dificuldades. Então vamos aproveitar esse momento e agradecer por essa oportunidade, fazendo a prece cantada do Pai Nosso. Estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Agora e sempre, perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Boa noite também aos nossos irmãos que estão nos acompanhando em casa,
através da página do Facebook. Não esqueçam de colocar as suas águas para ser fluidificada. E a espiritualidade nos convida hoje à reflexão sobre a beneficência. O maior mandamento é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a vida de Jesus é uma manifestação de amor através da beneficência. Jesus curou doentes, alimentou os famintos, acolheu os escolhidos. Entre tantas coisas, nos ensinou o caminho da salvação. E a cruz, a crucificação, é o maior símbolo dessa beneficência, dessa manifestação pelo amor pela humanidade. Porque nós precisamos uns dos outros. Por mais que a gente seja individualista, egoísta, nós precisamos uns dos outros. E nós ainda supervalorizamos a questão fisiológica, deixando de lado que o mais importante é essa busca pelos ideais superiores. A beneficência, ou a ciência do bem fazer, a arte da ação do bem, é, do ponto de vista da psicologia profunda, a compreensão de humanidade para com as criaturas no seu sentido mais elevado. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, em O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Então, a beneficência, ela é a caridade. Ela nos faz observar, sair desse estado egoísta e fazer a análise, a necessidade que o mundo tem ao nosso redor. Que por mais que nós temos as nossas dores, nós vamos encontrar alguém que tenha dores semelhantes à nossa, ou até muito maior que nós. Então, a beneficência, a caridade, a doutrina espírita nos esclarece profundamente qual o maior motivo da caridade. Fazendo o benefício ao outro, estarei fazendo o benefício a mim mesmo. Chamam-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Segue-me, porque sou a meta a que vós todos deveis visar. Do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nós vamos estudar hoje o item 13, essa mensagem que Caritas traz. Que a caridade, ela é o amor, ela é a boa ação. Onde será que nós estamos observando ao nosso redor, nesse mundo? Onde será que nós estamos colocando o nosso comportamento? Será que nós estamos analisando como é que nós estamos nos comportando nas questões do sentimento? Porque ela nos traz uma movimentação, a caridade, dos nossos sentimentos. E ela vem relatando, Caritas vem relatando. Fiz nessa manhã o meu passeio habitual. E com o coração magoado, venho dizer-vos, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes de fazer para secá-las todas. Nós estamos tão preocupados em outros hábitos, porque os espíritos superiores eles já estão acostumados a fazer o bem. Mas nós estamos preocupados em ter outros hábitos que prejudicam as pessoas, que fazem mal a nós e às pessoas. Então, nesse sentido, Caritas, eles vêm nos convidar ao quê? A nossa mudança de hábito. Porque faz uma movimentação, a caridade, nos nossos sentimentos. E quando ela diz aqui, coração magoado,
Não é a nossa mágoa, não é a nossa mágoa de ressentimento, não é a nossa mágoa de raiva, de indignação, daquilo que eu fiz para alguém, né? Não é essa mágoa. Ela se compadece perante tanta dor, tanta necessidade que o mundo tem, e nós ainda somos ignorantes. Às vezes as situações vêm até nós e nós fingimos que não estamos vendo. Então é nesse sentido que ela se compadece. Porque geralmente a gente sempre pensa em nós em primeiro lugar. A gente tem que estar bem, tem que estar tudo organizado. E quando vem uma situação, a gente simplesmente ora, olha e ignora. Então ela se compadece referente a esse nosso comportamento. Então ela nos convida ao quê? A mudança de hábito. Porque esse é o nosso propósito na nossa encarnação. A nossa mudança de hábito. Esse é o principal objetivo. Então, sempre quando tem alguma situação que a gente se prontifica a ajudar, a gente ainda escolhe. É fácil ajudar quem a gente ama, quem a gente gosta, e mesmo assim a gente ainda faz, muitas vezes, obrigado. Então ela nos traz essa reflexão. Por quê? A caridade, ela vai movimentar sentimentos dentro de nós. E aí ela continua. Inutilmente tentei consolar os pobres mães, as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência, que Deus existe e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Toda e qualquer situação que é nos apresentada perante a nossa dor, nós precisamos de coragem. Porque a gente sabe que não vai ser fácil. Então nós precisamos de coragem para lidar com as nossas indiferenças, com o nosso egoísmo, com todo esse processo que nós temos que passar. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não precisa de nada, que a gente é uma pessoa que não tem defeitos, né? Então, temos que ter coragem para passar por todas as dificuldades, pela transformação e pela mudança de hábito. Continuando, elas pareciam ouvir-me e voltaram para mim, os seus grandes olhos assustados. Eu lia e seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se as minhas palavras lhes tranquilizavam um pouco o coração, não lhes saciavam o estômago. Se a gente parar para analisar, nós somos intuídos pela espiritualidade. Quando a gente vem uma situação para nós, e nós temos que ajudar alguém, a espiritualidade, ela nos inspira. Ela diz, olha, vai em tal lugar, que ali vai ter algo que você possa ajudar. Fala com tal pessoa. Então, se a gente parar para analisar, perante as circunstâncias, a gente não está a Deus dará. Né? Nós temos esse auxílio da espiritualidade. E quem faz isso são os benfeitores, a partir do momento que eu me permito. Porque muitas vezes a gente se bloqueia por uma questão de egoísmo, né, por uma questão de indiferença. Então, nós mesmos nos bloqueamos e impedimos a ajuda. Então, significa que a gente está sendo sempre amparado pela espiritualidade. Então, eu repetia, coragem, coragem. E uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criança, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre e pequeno ser, que só encontrava no seio estéril insuficiente. Muitas vezes, em situações de dor, quem que a gente tem que recorrer? A gente tem que recorrer a Deus.
a Jesus, aos benfeitores. Mas muitas vezes a gente acaba fugindo. A gente vai fugir para a mesa de um bar, a gente vai fugir para uma festa, nós vamos fugir para os nossos vícios. E aí não preenche aquele vazio que nós estamos buscando. Como o filho pródigo, né, que pede ali a parte da herança e sai para o mundo. E chega uma hora que tudo acaba e ele sente a necessidade de voltar para a casa do pai. Então, não vai ter jeito, vai chegar uma hora que a gente vai cansar. Por quê? Não vai ter solução. Então, a única forma é o quê? A gente recorrer a Deus, a gente recorrer a Jesus, recorrermos aos benfeitores. Que a partir do momento que a gente nos conecta, nós damos essa oportunidade, né? Porque a beneficência, ela faz uma movimentação de sentimentos dentro de nós. Quando nós nos permitimos, nós temos a ajuda. Aí os espíritos benfeitores aproximam de nós. Coração empolgado de compaixão, eu que nada tenho. Me fiz uma mendiga para eles. Eu vou para toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo, lá embaixo há infelizes cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo, o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa aos vossos bons corações, pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Como é bom, né, a gente chegar em casa e a gente ter um ventilador, um ar-condicionado, uma geladeira, uma cama para nós nos repousarmos. No frio, ter aquele cobertor quentinho para nos aquecer. E quando a gente tem fome, então? Ter a comida para matar a nossa fome. E se a gente parar para analisar, e aquele que não tem? O sofrimento desse espírito, de não ter essa necessidade, de não ter esse recurso. Então, muitas vezes ainda a gente é ignorante, a gente é exigente. No meio das nossas dores, nós nos fazemos de vítima, igual a raposa do desenho, né? Ó céus, ó vida, eu sou vítima. Mas, nesse momento, que a gente tem que parar e analisar. Por quê? Porque quando a necessidade vem, a gente tem que fazer a nossa parte. É nossa obrigação. Por quê? Fora da caridade não há salvação. Jesus diz, é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. Então, através do exercício da caridade, né, há essa movimentação de sentimentos, de comportamentos nossos, que nos traz uma reflexão para encaminhar para essa mudança de hábito. E aí ela diz aqui, ela não diz o modo de fazer, ela diz que nós temos trabalho. Temos o trabalho, mas que nós façamos a nossa parte. Porque às vezes a situação vem e a gente olha e fala assim, Jesus faz, Deus faz. Quando a gente está no momento de dificuldade, a gente não quer receber ajuda. Mas o que será que eu estou doando? O que será que eu estou ajudando? Será que eu estou ajudando alguém? Porque a gente quer ganhar as coisas, ter o acolhimento. Mas o que será que eu estou recebendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa pelo próximo? Ajudando em algo? Então, às vezes, nós somos ainda muito exigentes, né? Então, se a gente parar para analisar, a beneficência, ela é um conjunto de virtudes, onde nós, na posição
de benfeitor da prática da caridade, perante uma situação que nos aparece, primeiramente, nós temos que ter o quê? A humildade. Segundo, a paciência. A humildade, a paciência de analisar aquela situação, de ouvir, de acolher. E nesse momento, a gente esquece da nossa dor. Porque ali, nós estamos dando abertura e sendo intermediários com o plano espiritual, que nesse momento vai nos orientar. Então, perante aquela situação, você vai esquecer da sua dor. Então, a luz é como se fosse uma rede elétrica, né? Recebemos a luz do alto, acendemos a luz no nosso coração. Já muda os nossos sentimentos. E quando a gente oferta o bem ao necessitado, que se torna o beneficiário, acendemos outra luz naquele espírito, acolhendo, encorajando e seguindo a orientação do plano espiritual. Percebe que é uma corrente? Então há uma movimentação de sentimentos. Primeiro, vai mexer com o nosso... Quando nós deparamos com uma situação dessa, já deixamos de ser egoístas. A humildade, para poder saber como agir. E são tantas coisas que acontecem, que às vezes a gente vai precisar de uma ajuda também. Quando nós fazemos essa boa ação, de repente você está lá buscando uma solução e você sente esse bem-estar. Você sente nessa coragem. Por quê? É o bem que você fez um pouco anterior. Você vai receber essa ajuda. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, a questão da indulgência, você vai se colocar no lugar do outro. E aí você não vai ter motivos para julgá-los. Né? E Cáritas, com essa mensagem, ela também nos trouxe essa prece conhecida, tão maravilhosa, que nos traz a reflexão, nos traz amor, nos traz a humildade, nos traz a fé, nos encoraja perante as situações. Que é a prece de Cáritas. Senhor, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente ao repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santíssima imagem. Que assim seja.
Tem uma história de Chico, quando ele estava no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, onde algumas pessoas chegaram com um mendigo, um cego, que havia acontecido sofrer um acidente. Que estava andando em cima de uma ponte, e ali, naquele momento, tinha até alguém guiando ele. Mas ele acabou caindo dessa ponte, uns 4 metros de altura, e essa pessoa abandonou e deixou ele lá, sem socorro, cuspindo sangue. Então, esses moradores da cidade foram pedir ajuda para Chico Xavier, que naquele momento, né, alugou uma casa simples para que ele pudesse ter o tratamento. Mas ele teria que ter, né, alguém para cuidar durante o dia, porque o Chico trabalhava. E na cidade tinha um jornalzinho, então ele pediu para fazer um comunicado solicitando a ajuda de uma pessoa que pudesse ficar com esse irmão durante o dia. Então, à noite, Chico orava ali aos pés daquele irmão e passou 5 dias, ninguém se manifestou. Quando foi no final de semana, 2 prostitutas famosas da cidade se apresentaram para o Chico e disseram assim: Chico, nós vimos, né, o seu pedido, então nós viemos ajudar, podemos? Ele falou assim: claro, irmãs, podem entrar, com certeza Deus vai abençoar vocês perante essa caridade. Então, durante o dia, ali elas ficavam com esse senhor, né, que era cego, o Cecílio, e passou um mês, e chegava à noite, Chico orava ao pé da cama, junto com elas todos os dias. E passou um mês, o seu Cecílio melhorou. E no último dia, que elas estavam ali fazendo a prece com Chico, uma delas desabafou dizendo: Chico, a prece me transformou. Hoje estamos indo para Belo Horizonte, que nós vamos trabalhar. E assim foram. Uma conseguiu numa tinturaria e a outra conseguiu ser enfermeira. Então, nessa história, né? Olha só que movimentação de sentimentos, movimentação de hábito, né? Independente do grau de intelectualidade, independente da pessoa, o que esse ato de caridade, dessa beneficência, transformou a vida das 2 pessoas. E aí Chico diz nessa frase: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho, com muita gratidão, com muito amor, né, por mais essa noite, agradecendo a oportunidade, que a gente possa levar essa reflexão e trabalhar esses sentimentos dentro de nós, né, através da caridade, que a gente possa reformular o nosso comportamento, sempre com a humildade e praticando a beneficência. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade, fazendo a prece do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Que vocês possam ir para suas casas em paz, na companhia de Jesus, e pedindo a colaboração do silêncio. Muito obrigada, boa noite.